Tenha mais. A gente vai conversar agora com o Dr. Marcelo Escota, que é médico infectopediatra da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, para nos falar um pouco mais sobre a vacina. A gente está vendo as famílias, doutor, comemorando, finalmente, um ano depois do início da imunização dos adultos, comemorando a chegada das vacinas para as crianças, um espaço especial preparado em várias cidades para as crianças que estão muito mais acostumadas até se vacinar, né? É importante a gente dizer que a vacina é eficaz, é segura, não é experimental, ela foi testada, comprovada com a sua eficácia. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre essa vacina que foi aprovada pela Anvisa e está disponível. E muito obrigada por estar conosco ao vivo aqui no Bom Dia Rio Grande. Um bom dia. Certo, bom dia, Simone, bom dia aos telespectadores. Realmente essa vacina ela não é mais experimental, ela já passou por todas as fases 1, 2 e 3 de pesquisa clínica, mostrando uma eficácia em torno de 90% na redução da doença pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2 em crianças, e uma taxa de eventos adversos que são todos leves e transitórios, duram até 2 dias no máximo, né? Então, no estudo fase 3, que foi o último, a gente não teve nenhum evento adverso mais sério. Quando a gente vai para o uso na população em geral, se tem uma vigilância para detectar, às vezes, efeitos mais raros, né, que podem acontecer. Mas mesmo nesse caso, por exemplo, nos Estados Unidos, nós já temos mais de 9 milhões de doses aplicadas da vacina aprovada aqui no Brasil para as crianças de 5 a 11 anos, e não se tem nenhuma morte associada à vacina. Alguns eventos investigados raros associados à vacina que nem se tem certeza se são relacionados, né, à vacina. Então, com certeza, o que nós temos até agora é que o risco de não se vacinar é maior do que o risco de não se vacinar é maior do que o risco de se vacinar. Agora é importante a gente lembrar que uma pessoa protegida com a vacina não protege somente a si, protege o outro também. Daí a importância de vacinar todas as faixas etárias da família e eu acredito que vacinando as crianças a partir dos 5 anos de idade, até as menores acabam sendo protegidas de alguma forma no ambiente familiar, não seria isso, doutor? Com certeza. A cobertura de um maior número possível, um maior percentual possível da população é uma estratégia também para se acabar com a pandemia e também para se evitar que surjam novas variantes, né? Então, nós precisamos de um percentual maior da população vacinado e acaba existindo essa proteção indireta também quando se vacina uma faixa etária, às vezes até as faixas etárias não contempladas naquele momento podem ser protegidas. Doutor, vou precisar da sua consulta para responder as dúvidas aqui que estão chegando pelo nosso WhatsApp. A gente tem alguns questionamentos, como o da Celina Alves, de Porto Alegre. Se a criança teve sintomas gripais há pouco tempo, pode fazer a vacina? Na verdade, o que se recomenda é quando for Covid-19, que se espere 4 semanas. Né? Sintomas gripais, aí vai depender um pouco do diagnóstico que ela fez, né? Então, quando é Covid, se tem essa recomendação. Se for outra doença, enfim, o que se espera é que a criança esteja sem sintomas já para se indicar a vacinação, principalmente sem sintomas febris. Eu vou aproveitar mais uma dúvida que chegou aqui para a gente falar um pouco sobre essa vacina da Pfizer para crianças, né? A gente está vendo que as vacinas todas estão tendo 1 ou 2 doses, dose de reforço, agora até uma 4ª dose para uma parte da população. E o André Luiz da Rocha está perguntando do protocolo para as crianças, porque a gente começou com uma dose na vacina dos adultos, 2, já está na 3ª, essa também vai ser dividida em 2 doses, né? Sim, com 8 semanas de diferença, 2 doses. A questão dos reforços nas crianças ainda não se tem essa definição.
provavelmente nós vamos precisar de reforços também, assim como nos adultos, e isso se torne uma rotina, talvez anual, enfim. Mas, por enquanto, o esquema são 2 doses com 8 semanas de diferença. Tem alguma contraindicação à vacina para as crianças? Algum caso em que não se deve tomar? Contraindicação são raras, seria alergia a algum componente da vacina. Como eu coloquei antes, quem teve Covid-19 deve aguardar um pouco, mas não é exatamente uma contraindicação, né? Então seria basicamente isso, basicamente reações alérgicas graves a algum componente da vacina. Pois é, a alergia acaba gerando muitas dúvidas entre as pessoas. A gente tem a dúvida da Maiara Serafim. Ela diz que o filho de 8 anos tem pele atópica e é alérgico. Ele tem algum risco tomando a vacina? Mas o risco seria caso houvesse uma alergia a um componente específico da vacina. Então, não enquadro nessa situação, a princípio. Bom, a definição do Ministério da Saúde, que está sendo seguida aqui no Rio Grande do Sul também, é de iniciar a vacinação por grupos de crianças com alguma doença, né, que teriam a saúde um pouquinho mais frágil, e a gente tem uma estimativa de ser um pouco mais de 97 mil crianças nessa situação aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí surgem diversas dúvidas sobre algumas outras condições, eu não sei se enquadram. Por exemplo, o filho da Roselaine tem epilepsia. A Rose de Alvorada quer saber se ele entraria nesse grupo prioritário agora para fazer a vacina das comorbidades. Na verdade, esses grupos eles são descritos de uma maneira mais geral, né? Eu acho que vai depender um pouco da gravidade e talvez uma avaliação mais individualizada. Uma última dúvida aqui que chegou da Sabrina, uma criança que teve contato com alguém que testou positivo pode fazer a vacina? Se o contato for recente, talvez se deveria esperar um pouco até para avaliar se o paciente não vai desenvolver a doença, né? Mas isso nós estamos falando aí dos primeiros poucos dias pós-contato, então não se deve adiar muito a vacina por esse motivo, né? E sempre... É só esclarecer a evolução daquele paciente. E sempre que houver alguma dúvida, o pai, o responsável, pode perguntar pro pediatra da criança, né? Qual é a orientação, qual é a conduta a se tomar. Sim, em situações específicas, realmente, aí se tem que individualizar e o pediatra que conhece aquele paciente pode ajudar a resolver. Mas, no geral, as vacinas são indicadas para praticamente todos os pacientes e têm sido muito seguras. Vamos aproveitar essa oportunidade, mais uma, da gente se proteger contra a Covid. Dr. Marcelo Comerlato Escota, médico infectopediatra da Sociedade de Pediatria aqui do Rio Grande do Sul. Obrigada por estar conosco, responder as dúvidas do nosso público aqui e nos ajudar a entender ainda mais a vacinação que inicia hoje para as crianças. Um bom dia para o senhor, bom trabalho. Amém, bom dia para vocês, obrigado.